Temor da morte. Esse é o tema que estudaremos hoje em O Livro dos Espíritos, na parte 4ª, que trata das esperanças e consolações, no capítulo 1, das penas e gozos terrestres. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos a questão de número 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Pergunta Allan Kardec, e os espíritos respondem. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo, para onde terá de ir, nenhum se encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Nota de Allan Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhes deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. E o espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, composta por 20 volumes, psicografada pelo médium João Nunes Maia, no volume 19, o Miramês comenta essa questão, nos dizendo que o medo da morte procede de variadas fontes, que por vezes desconheces. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos quando do preparo da reencarnação e que ainda não foram totalmente cumpridos. Todavia, esse temor à morte nasce igualmente da orientação errônea dada pelos pais na crença do inferno ou fogo eterno, enquanto o que existe realmente são as regiões umbralinas, para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Esse condicionamento apega-se ao sensível ambiente dos sentimentos e aflora na mente como o visgo que faz sofrer os mais sensíveis. O Cristo é o vencedor da morte. Vejamos no seu Evangelho que ele disse que voltaria no 3º dia e se fez visível depois do túmulo para a alegria de toda a humanidade. A doutrina dos Espíritos, sendo a continuação dos ensinamentos de Jesus, focaliza com ricos argumentos e práticas irrefutáveis que ninguém morre. A vida continua em todas as direções do existir. Muitos religiosos e espiritualistas temem a morte pelo que já falamos, pelo condicionamento do que aprenderam,
pelos livros equivocados e pelas histórias de fantasmas que ouviram. Mas o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, aparece no cenário do mundo, matando a morte. Por ele, tudo é vida, e vida com abundância. As velhas religiões estão caducando, apegadas sempre a novos conceitos. Como se encontram agarradas à letra que mata, se não se modificarem, o tempo se encarregará de destruí-las. Muitas delas já modificaram um pouco devido a sentirem a presença do espírito imortal, inspirando seus postulados pelos processos da mediunidade. Os teólogos dos velhos campos da fé estudam o espiritismo, e se o condicionamento é lei universal, principalmente o condicionar o bem, eles estão sendo envolvidos na verdade sem pressentirem, e o resultado se encontra visível nas pequenas mudanças operadas nos seus conceitos. Quem está no leme dos destinos humanos é Jesus, e ele não violenta consciências. Entretanto, deixa que a verdade apareça quando o fruto se encontrar maduro. Deixa que a água surja quando o poço estiver pronto. A morte está cedendo lugar à vida, que é muito mais interessante. Não podemos dizer que não teve valor o medo da morte. Tudo tem uma razão de ser. E esse medo evitou muitos dissabores aos espíritos ignorantes. Porém, chegou o momento das velhas crenças modificarem seus conceitos, abraçando Jesus em espírito e verdade. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. João anotou no capítulo 5, versículo 45. As religiões do passado se enfraquecem cada vez mais pelas suas imposições de velhos conceitos alimentados pela ignorância. Por não saberem discernir o que existe de real nos velhos escritos, que foram feitos para um povo ainda ignorante sobre as leis espirituais. A Bíblia é um livro importante, mas para quem sabe entendê-la. Nas mãos de fanáticos, ela é uma pedra de tropeço e uma fonte de temor para as criaturas ainda em estado de espírito infantil. Entretanto, o Novo Testamento vem fazendo mudanças devido à época de sofrimentos por que a humanidade passou. E Jesus prometeu outro Consolador, que veio na forma de uma doutrina, ajustar consciências e dar novo ânimo às almas, mostrando um céu mais próximo e uma vida mais saudável para a humanidade. A morte está cedendo lugar à vida e a vida nos mostra grandes esperanças. Os mortos que agora dormem é que devem acordar pelos sons dos clarins da eternidade. Podes dizer com alegria: viva Deus, viva Jesus, viva a vida dentro da qual estás pelas vias da caridade.